Graças a Deus, pelo nome do Deus Filho, na unção do Espírito Santo, em o nome glorioso do Senhor Jesus, nós determinamos que você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que me ouve nesse instante e se encontra amuado, triste, abatido, cansado, desanimado, enfraquecido, debilitado, injustiçado, rejeitado, enfim, você se encontra no fundo do poço. Mas eis que a mão do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, é estendida para você, para que você saia dessa situação, saia dessa masmorra, saia desse poço sem fundo e seja livre. Seja livre agora, nesse momento, neste dia e daqui para frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quem crê, diga amém. E graças a Deus. Jesus disse assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que bacana isso. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Você que tem estado inquieta ou inquieto por algo que espera amanhã ou na semana que vem, você que está inquieto, você fica ansioso, ansiosa por alguma coisa por amanhã, e você não cuida do dia de hoje, então você perde o dia de hoje, e quando chega amanhã, você continua ansioso, você perde o dia de amanhã. Compreende? Eu quero que você aprenda a raciocinar de acordo com Deus. É isso que eu quero. Quero que você pense como Deus pensa, porque se você pensar como Deus pensa, você com certeza vai tomar atitudes que vão beneficiar a sua vida. Quem é que tem filho aqui? Então você vai entender melhor agora. Você vai entender melhor. Você não gostaria que o seu filho e sua filha pensasse como você pensa? Sim ou não? Por quê? Porque vocês têm mais experiência. É ou não é? Eles não sofreriam o que vocês já sofreram. É ou não é? Isso é inteligente, não é verdade? Então, se você pensa como Deus pensa, você há de convir que você sabe o que é isso em relação ao seu filho. Se meu filho pensasse como eu penso, ele não faria tanta besteira, não é? Então Jesus disse assim: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deixa o dia de amanhã, ele não existe. O dia de amanhã não existe, existe o dia de hoje. Então, vamos deixar o dia de amanhã para ser resolvido amanhã. Vamos pensar no dia de hoje, agora, nesse momento. Se você souber tomar a decisão, fazer a escolha certa, hoje, você vai garantir o dia de amanhã ser melhor para você. Ou não é? Que sabedoria, né? A sabedoria divina, é ou não é? Você está vendo? Aonde a gente aprende isso? Você vai aprender isso numa faculdade? Você vai aprender apenas quando lê a palavra de Deus. Veja como Deus é misericordioso e amoroso.
Ele está tratando de você. Ele está tratando de você. Porque a minha vida hoje é o resultado do que eu plantei ontem. Amém? A minha vida amanhã será o resultado do que eu estou plantando hoje. Tão certo como Deus existe. As pessoas não precisam nem acreditar em Deus, nem crer em Deus, que isso é uma realidade. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Não vos inquieteis, disse Jesus. Mas como que a gente vai na prática não ficar ansioso, não ficar inquieto para resolver um problema que tem que ser resolvido? Você pode resolver esse problema? Você pode remover essa inquietude? Você não pode. Você pode remover essa ansiedade? Você não pode. Mas você pode apelar para aquele que pode, porque Deus é Espírito e Ele vê, ouve e sabe todas as coisas, inclusive as intenções do nosso coração. Antes de Jesus falar sobre não vos inquieteis, Ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ver o que nós falamos aqui nessa Bíblia comentada, com as minhas anotações. Vamos ver o que nós encontramos aqui. Capítulo 6, versículo 33. Diz assim: as preocupações fazem parte do dia a dia do ser humano. Em alguns casos, elas se tornam tão intensas que muitos são levados a fazer tratamentos psicológicos e até psiquiátricos para amenizar a ansiedade. E há quem não consiga viver sem ansiolíticos ou calmantes, pois se tornaram dependentes desses medicamentos. Mas a confiança em Deus é a cura para toda ansiedade. Ao falar sobre como o Pai Celestial alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo, o Senhor Jesus quis trazer segurança e tranquilidade para a nossa alma. Todos nós temos várias necessidades e o Todo-Poderoso sabe bem disso. Nós temos as nossas necessidades e o Senhor sabe disso. O que precisamos fazer é buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Ou seja, priorizar a vontade de Deus e obedecer a sua palavra. E todas as nossas necessidades serão supridas por Ele. Eu tinha medo de entregar minha vida para Jesus. E eu vou explicar por quê. E deve estar acontecendo com muitas pessoas aqui. Eu tinha medo porque eu era livre. Eu era uma pessoa livre. E eu não tinha Senhor. O Senhor da minha vida era eu mesmo. Então eu falava, poxa, mas se eu entregar minha vida para Jesus, eu não vou poder fazer muitas coisas erradas que eu faço, que eu até gosto, mas são erradas. E eu fui levando a minha fé dessa forma. Eu vinha na igreja, entregava a minha vida para Jesus, mas entregava um pedaço de mim. Depois, na porta, eu deixava esse pedaço lá, pendurado, e ia embora para casa sozinho. Eu não queria entregar a minha vida, porque eu iria perder a minha liberdade. Ia perder a minha liberdade. E eu tinha medo de me tornar um fanático. Eu tinha medo disso.
Eu tinha medo de buscar o Espírito Santo e receber o espírito imundo. Eu tinha esses medos. Mas um dia Deus me fez entender que se eu quisesse a vida que eu imaginava, que Ele prometia, eu tinha que me render, eu tinha que entregar-me para Ele. Eu não podia viver a minha vida aqui na terra e ter uma vida celestial, uma vida abençoada, uma vida de paz, enfim, uma vida diferenciada. Não havia como conciliar uma coisa com a outra, as duas vidas. Eu tinha que me decidir. Aí um dia, eu estava me encaminhando para o trabalho, no meio da rua, era mais ou menos 11 e pouca da manhã, e eu estava pensando nos meus sonhos, projetos, eu estava me preparando para o vestibular, estava caminhando, e de repente, do nada, eu ouvi uma voz que dizia assim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro, tudo, e perder a sua alma? Eu tomei um choque. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? E eu fiquei pensando naquilo. Como é que eu poderia guardar, proteger a minha alma por toda a eternidade? Aí invadiu-me um medo muito maior do que me entregar para Jesus. Era o medo do inferno. O medo do inferno. Eu sabia que um dia, cedo ou tarde, eu iria partir desse mundo. Foi então que eu me convenci de que a melhor opção era entregar a minha vida para Jesus. É fazer dele o Senhor da minha vida. Era fazer dele o meu Senhor. Abrir mão do meu senhorio, dono do meu próprio nariz, para ser servo dele. Eu abri mão. E eu sempre fui essa criatura de apostar, sabe? Sabe, tem pessoas que têm aquela intuição de ir em frente. Eu apostei. Isso já fazem 54 anos. E eu quero dizer para você que vale a pena. Eu quero dizer para você que vale a pena. Quando você tem o Senhor Jesus na pessoa do Espírito Santo, dirigindo, conduzindo, inspirando, orientando a sua mente, então você está garantido a viver por toda a eternidade a partir de agora. Você sabe, e eu posso falar isso para você, você sabe que não existe ninguém nesse mundo mais odiado do que eu. Sim ou não? Duvido que haja alguém aqui que não conheça alguém que me odeia. Então você sabe que nós somos odiados. Eu sou odiado, difamado, injustiçado, perseguido, etc, etc. Se você entrar na internet, buscar o meu nome, tem uma lista infindável. Mas eu estou aqui. Estou aqui. Nós estamos aqui firmes e fortes. Por quê? Será que eu sou tão inteligente, ou tão forte, ou tão poderoso, ou tão capaz de chegar ao ponto de ficar, de ser atingido por tudo o que me fazem? Será que eu tenho esse poder pessoal? Será que eu sou um super-homem? Imagine quando você entrega a sua vida para o Filho do Espírito Santo, que é Jesus. Você recebe o Espírito dele e você começa
a ter condições de enfrentar o mundo e vencer o mundo, e vencer as invejas, e vencer as maledicências, e vencer as injustiças, e vencer o inferno que esse mundo se nos apresenta. Nem o diabo pode destruir você. Não tem macumba, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem magia, não tem nada nesse mundo que possa destruí-lo. Nada, 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 nada pode destruir você. Só existe uma pessoa que pode destruir você. Sabe quem é? Você mesma. Só eu posso me destruir, mais ninguém. Mais ninguém. Quando nós colocamos a nossa vida, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. E aí sim, nós começamos a viver uma vida diferenciada. Diferenciada do que nós vivíamos antes. Agora, preste atenção, quando você faz isso, quando você entrega a sua vida para Jesus, fique sabendo, os seus maiores inimigos vão começar dentro da sua própria casa. É a sua família, seus entes mais queridos vão começar a perseguir você. E Jesus vai permitir isso para provar a sua fé. Meu nome é Ana Paula, tenho 24 anos e antes de chegar à Igreja Universal, eu tinha uma vida completamente destruída, né? Eu tinha muitas pessoas ao meu redor e eu me sentia sozinha, tinha aquele vazio. Eu tinha amigas, estava ali, mas ao mesmo tempo parecia que não tinha ninguém, porque eu me sentia sozinha, né? E quando eu tinha na fase dos meus 13, 14 anos, eu tentava ter um relacionamento, né? Mesmo muito jovem, mas era frustrado. Toda vez eu tentava alguma coisa, não dava certo. Era frustrado. Então, assim, eu me sentia inferior, eu me sentia sempre sozinha, né? Então, eu não era feliz. E com isso, eu senti o desejo de tirar minha própria vida, né? Foi quando eu tentei cortar os meus pulsos. Eu e minha mãe tinha muita discussão, a gente sempre brigava. A minha irmã também, a gente não conseguia ficar todo mundo em um ambiente familiar em casa. Se a gente sentava para assistir uma televisão, pronto, não dava certo, porque tinha discussão. Então era um ambiente que a gente não conseguia ficar em família. Eu não tinha vontade de ficar em casa, eu queria ficar na rua com as minhas amigas, eu queria sair para preencher aquele vazio, né, que existia dentro de mim. Por muitas vezes tentar preencher esse vazio e não conseguia, né, eu acabei conhecendo uma pessoa. E foi quando ele decidiu me convidar para ir à igreja. Numa reunião de domingo, o pastor falou no altar, ele falou assim, você precisa de Deus, porque às vezes você está num local e você se sente sozinha, e aquilo era para mim. Então quando eu descobri que era esse Deus que ia preencher esse vazio, que eu não ia ser uma pessoa frustrada, mas eu comecei a buscar. Então eu comecei a fazer jejum, eu comecei a orar, eu comecei a acordar de madrugada, eu fiz um sacrifício no altar para receber o Espírito Santo, né? E quando chegou o grande dia esperado, né, foi o dia assim que todas as vezes eu buscava, só que não era naquele exato momento eu falava assim, nossa, é hoje que eu vou receber, nessa quarta-feira. Quando chegava lá, acabava a reunião, não conseguia. Então eu aumentava, se eu estava orando 3 horas, eu orava mais. Então eu aumentava o meu propósito. Foi quando numa reunião de quarta-feira, eu comecei a buscar e na reunião mesmo eu recebi o Espírito Santo. Eu tive a certeza que que o Espírito Santo, que Deus não andava mais ao meu lado, mas sim dentro de mim. Eu percebi que antes eu tinha aquela necessidade de ter pessoas ao meu lado para preencher aquele vazio. Hoje eu posso estar sozinha, eu não me sinto sozinha. Em qualquer lugar que eu estou feliz. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo. Antes, eu vivia aquela frustração na minha família, né? Havia aquelas brigas. Hoje, não. Hoje, aonde eu vou, eu estou com a minha família, tem harmonia, né? Então, hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa feliz. Eu posso passar por problemas, eu posso passar por dificuldade, mas eu sei que eu vou passar por aquilo, mas não vai ser como antes, né? Que eu vou ficar frustrada. Todo aquele que decide iniciar a caminhada na fé
passa a se submeter à vontade de Deus. O batismo nas águas, a oração, o jejum e o batismo no Espírito Santo passam a ser a essência dessa jornada. Porém, a caminhada cristã é de lutas e perseguições. E para vencer esses desafios, é fundamental que o cristão mantenha sua comunhão com Deus. E a reunião de quarta-feira tem esse objetivo: levar o cristão a crescer espiritualmente, evoluir como pessoa e, o principal, garantir a sua salvação. Quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, o encontro dos membros do corpo da Igreja do Senhor Jesus, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Janete. Quando cheguei na Igreja Universal, eu era uma jovem totalmente frustrada. Procurava me preencher com amizades, muitas das vezes com relacionamentos, muitas das vezes com bebidas, fumava também bastante. E foi quando eu conheci um rapaz, comecei a namorar com ele durante 1 ano e engravidei. Então quando eu soube que eu estava grávida foi um choque, porque eu tinha 15 anos de idade. Vivi com essa pessoa durante 5 anos. Ele cantor de banda de forró e eu dançarina. Aí a gente vivia em atrito sempre, porque eu era muito ciumenta, né? As mulheres eram muito em cima e eu era muito ciumenta, insegura. Desde pequena eu frequentava a igreja com a minha mãe, então eu já conhecia a palavra, já conhecia a verdade. Eu senti um vazio muito grande dentro de mim e senti a necessidade de voltar. Foi quando eu comecei do zero. Comecei buscando o Espírito Santo, buscando a minha libertação. Foi difícil porque eu tive que vencer os meus desejos, as minhas vontades, o pecado, o mundo. Eu tive que vencer tudo, porque o meu objetivo era ser batizada com o Espírito Santo, era ter uma nova vida. Foi quando eu comecei a buscar pelas madrugadas, comecei a jejuar, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ter mais comunhão com Deus, abandonar mais as coisas carnais e sacrificar mesmo para o Senhor Jesus. Tudo, tudo, tudo. Sacrifiquei casamento, sacrifiquei amizades, muitas das vezes até parentes, sacrifiquei tudo, porque eu tinha um objetivo, que era o Espírito Santo. No dia que eu recebi o Espírito Santo foi num domingo pela manhã, que eu tive a certeza que Deus era comigo naquele momento, né? Porque eu fui preenchida de uma tal forma que aquela angústia, aquele vazio, aquele oco que havia dentro de mim acabou. Eu fui cheia do Espírito Santo e tive a certeza que Deus estava comigo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, porque eu era uma pessoa insegura, eu se tornei segura de mim mesma, eu era uma pessoa triste, eu tive felicidade, eu não tinha paz, eu passei a ter paz, eu não dormia, eu passei a dormir. Então assim, a minha vida mudou totalmente, eu comecei a ter a direção de Deus para a minha vida. Hoje eu estou na fé, né? Sou uma pessoa que antigamente não tinha direção, hoje eu tenho direção. Muitas das vezes, mesmo com o Espírito Santo, vêm as dificuldades, né? Porque mesmo sendo batizada com o Espírito Santo, a minha filha veio a ter o câncer, a leucemia, com 6 anos de idade. E eu não conseguia dormir, eu chorava, meu Deus, querendo uma explicação de Deus, do porquê que eu estava passando por aquele momento. E simplesmente Deus, Ele me deu um chocalhão. Você não confia em mim? A partir daquele dia, eu falei assim, meu Deus, a minha filha está nas tuas mãos. A partir de hoje eu não vou chorar mais uma lágrima por ela, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me dar a vitória. E a partir desse dia, eu não chorei mais uma lágrima pela minha filha, porque Deus trabalhou na vida dela. Os médicos que atendem ela hoje falam assim, nossa mãe, não parece que a sua filha teve isso. O catéter que a médica falava assim, eu vou colocar porque as veias da sua filha vai secar, não precisou colocar, porque eu usei a minha fé. Eu fui com tudo pro altar, dei meu tudo no altar. E minha filha, mesmo pequena na EBI, também usou a fé. E foi com tudo pro altar também. E Deus honrou, porque as veias da minha filha jorravam sangue. E mesmo tendo tomado a quimioterapia, não precisou colocar catéter, não precisou fazer radioterapia, não precisou fazer o transplante. Depois das químios que ela tinha feito,
Quando foi feito o exame de medula, não constava mais nada, não tinha mais célula cancerógena. Hoje ela está com 2 anos e 5 meses, que não toma nenhum tipo de medicação. Nesse momento de dificuldade, eu aprendi a confiar mais em Deus e eu fui mais renovada. Eu comecei a depender muito mais de Deus e hoje eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. Ele tem transformado tanto a minha vida quanto a vida da minha filha. E eu tenho visto o agir de Deus grandemente na minha vida a cada dia. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Rafaela. Gostaria de agradecer ao Senhor por vários livros, que nos abençoou, e um deles que eu posso citar aqui agora é o Aliança com Deus. Lembro de um momento difícil de quando eu cheguei na igreja e esse livro me ajudou bastante. Eu entendi que para mim resolver aquela situação, eu precisava, antes de tudo, ter essa aliança com Deus. E eu agradeço ao Senhor por essa coletânea que tanto me ajudou. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. O adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Nilson. Tenho 50 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tive muitos problemas na minha vida conjugal. Nós passávamos, às vezes, uma semana sem conversar, vários dias, conversava só o necessário e ninguém sabia, na realidade, a razão daquilo. Eu tinha muitas frustrações na minha vida profissional. Que onde eu trabalhava, todo mundo gostava de mim, eu virava encarregado, eu virava chefe. Mas quando eu ia desenvolver alguma coisa para mim própria, não dava certo, não ia. Eu vivia essa situação e me afogava na bebida, era desse jeito. E eu tentei uma vez o suicídio, joguei o carro em cima do poste com todo mundo dentro, a minha esposa pulou no volante, tirou o carro de cima do poste, entendeu? Eu queria acabar com tudo. E eu, na força do braço, eu não conseguia sair dessa situação. Eu não conseguia sair disso, isso ficava me perturbando, perturbava meu sono, me perturbava. Então, eu ficava no bar. De vez de eu ir para casa, eu ia para o bar. Aí eu chegava em casa, ela já tinha ido dormir, o meu prato estava lá no fogão, também não comia, dormia do jeito que estava, não tomava banho. Nós dois tínhamos visto cigarro, fumava muito, e numa madrugada, nós assistindo a televisão, despertou em nós algo que um homem estava falando na televisão, que existe algo que pode mudar a sua vida, isso e tal. E eu me vi naquela situação. Foi onde nós pegamos, sem se falar já há dias. Vamos nesse lugar? Vamos. Aí procurando saber onde era o endereço. Na primeira noite que nós chegamos, nós já conseguimos dormir, porque a gente já não dormia. Nós sentamos um de frente para o outro e conversamos igual gente civilizada, porque a gente só sabia gritar e falar palavrão um com o outro. Conversamos, vamos seguir essa direção? Vamos. Não foi da noite para o dia, mas eu já consegui enxergar um horizonte na minha vida. Não tinha saída, já consegui enxergar. E corrente de libertação, e luta. E chegou um momento, as coisas foram mudando, foram acontecendo. Dentro de cada um de nós, dentro de mim foi acontecendo. E chegou um momento que eu queria morar dentro da igreja, de tão bem que eu me sentia na igreja. E foi aonde o homem de fé falou, sabe por que se sente bem aqui? Porque aqui tem a presença de Deus. Mas essa presença de Deus tem que estar dentro de você. Para você não se sentir bem só dentro da igreja. Aonde você estiver, no lugar que você estiver. E começou a explicar para mim da importância do Espírito Santo. Aí foi explicando, eu fui entendendo, tendo aquela curiosidade, querendo saber, e fui lendo, e fui orando, e fui jejuando, e fui buscando, até que eu tive essa experiência com Deus. Eu andava tão em sintonia com as coisas de Deus, que eu tive essa experiência com Deus dirigindo o meu carro.
A gente passa luta, muitas lutas, mas eu venço todas as lutas, todas. O Espírito Santo é o oxigênio da minha vida. Isso se estendeu dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhos dentro da minha casa, os 3 são batizados com o Espírito Santo. Os 3 têm essa vontade, esse desejo, esse querer, esse compromisso com o Espírito Santo. Então, a minha vida é completa em todos os sentidos. Que depois se estendeu, no meu casamento. A gente estava separado, eu tinha uns 9 anos de casado. Hoje eu vou para 30 anos de casado com a mesma mulher. Então, Deus me mudou, mudou ela, mudou a nossa família, mudou tudo. Fantástico. O Espírito Santo, para mim, eu resumo nisso. É o oxigênio da minha vida. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Karen, eu tenho 28 anos. A minha infância foi tranquila, como uma criança normal. Só que aos 10 anos de idade, eu fui abusada pela pessoa que eu nunca imaginava na minha vida. Depois que eu fui abusada, eu me senti com medo de ficar sozinha, medo dos homens, sabe? Medo de descobrirem o que essa pessoa fez comigo. Isso causar uma morte, causar um problema maior ainda. Meu pai bebia muito e isso, além de afetar o casamento dele, afetava o convívio, dia a dia com ele. Ele batia em mim, batia na minha irmã. Isso deixava a gente triste, né? Porque uma família que era para ter harmonia, alegria, qualquer lugar que ia era briga. Qualquer lugar que ia era bebida envolvida. E isso atrapalhava muito na nossa união familiar. Teve um caso que passou até na televisão, da moça que matou os pais. E isso mexeu muito com a minha cabeça, virou muito a minha cabeça. E devido a tudo que aconteceu na minha vida, o que eu pensei? Eu vou matar meus pais. Ah, essa menina fez isso, eu vou matar também. Aí via a faca, qualquer faca que eu via, eu já lembrava dessa cena. Já lembrava. E passava o pensamento de matar eles mesmo. Não cheguei a fazer, mas pensei, achando que isso poderia ser a solução. Isso ocasionou uma depressão muito profunda, sabe? A ponto de eu chorar do nada, eu não ter alegria. Ao mesmo tempo que eu dava risada para as pessoas, à noite, meu travesseiro me conhecia, que eu era triste. Para as pessoas eu tinha que mostrar aquela Karen feliz, aquela Karen alegre, aquela Karen que está bem, mas no fundo, não. Minha tia, vendo todo o meu sofrimento, ela me fez um convite de ir para a igreja e eu aceitei. Eu aceitei e fui com toda a minha fé. Chegando lá, fui bem recebida e eu saí de lá leve, eu saí de lá bem. Continuei perseverando, aprendendo como usar minha fé, como se lançar, como fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E a direção que vinha do altar é que eu tinha que ter o Espírito Santo para me suportar todas as lutas que eu tinha enfrentado, que eu estava enfrentando no caso. E eu comecei a me aprofundar, a conhecer, a saber, a buscar o Espírito Santo, a não sossegar enquanto não conquistá-lo. E eu fiz meus propósitos, eu fiz voto, eu orava, eu jejuava, eu busquei, eu larguei a vida errada, mentira, tudo que não agradava a Deus, tudo que o homem de Deus ensinou no altar. Eu neguei o meu eu para poder conquistar o Espírito Santo. Numa reunião de domingo, eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi algo tremendo, maravilhoso. Não tem como descrever exatamente, de tão magnífico que foi. Buscando Ele desceu sobre a minha vida e eu senti a paz
a certeza que Ele estava dentro de mim, a alegria. Não a alegria do mundo, passageira, só ali na hora, não. Depois que eu saí dali, aí é que eu tive essa certeza mais ainda, que Ele estava dentro de mim, que Ele não ia me abandonar. O Espírito Santo é tudo para mim, tudo, tudo. O Espírito Santo não é uma alegria momentânea, não. O Espírito Santo, ele permanece, ele está aqui dentro de mim. Eu casei, constituí uma família, só que com o tempo eu perdi meu esposo. E se não fosse o Espírito Santo, eu não tinha superado isso, não tinha. Eu estaria caída, prostrada, sem ânimo nenhum, sem razão nenhuma para viver. Só que como eu tenho o Espírito Santo, ele me sustentou, ele me deu força, ele me deu razão para permanecer. E hoje o Espírito Santo me dá força para fazer um novo recomeço na minha vida, em todas as áreas dela, em todos os sentidos. Hoje eu sou uma mulher forte, com todas as marcas do passado cicatrizadas, graças ao Espírito Santo. Todo aquele que decide iniciar a caminhada na fé passa a se submeter à vontade de Deus. O batismo nas águas, a oração, o jejum e o batismo no Espírito Santo passam a ser a essência dessa jornada. Porém, a caminhada cristã é de lutas e perseguições. E para vencer esses desafios, é fundamental que o cristão mantenha sua comunhão com Deus. E a reunião de quarta-feira tem esse objetivo: levar o cristão a crescer espiritualmente, evoluir como pessoa e, o principal, garantir a sua salvação. Quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, o encontro dos membros do corpo da Igreja do Senhor Jesus, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Nós vamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus.